3h31 pelo horário de Brasília, vamos direto para lá com o nosso Cláudio Humberto. A gente estava acompanhando aqui os discursos, Cláudio Humberto, né, de abertura do ano judiciário, daqui a pouco tem o do legislativo também, muitas pautas. Tivemos uma quebra de protocolo aí para o presidente Lula falar, Fachin falou muito a respeito da questão de transparência, deixou avisado já que a relatora do novo código, né, de conduta do STF vai ser Carmen Lúcia, e o presidente Lula falou também, falou de novo do 8 de janeiro, falou da importância do TSE em ano eleitoral, vai ser um ano difícil, com muitas notícias falsas, aquele tom dele mais de campanha do que de abertura de um ano judiciário de um presidente mesmo, né? O que você achou? Boa tarde, bem-vindo. Muito boa tarde, Paula. É curioso, né? Essas pessoas têm memória curta, né? As suas excelências, porque toda campanha eleitoral é marcada por mentiras, e não é de hoje. Isso aconteceu desde os tempos, desde a primeira eleição, né? Que os adversários fazem acusações falsas uns contra os outros. Hoje, esse tipo de mentira, de fake news, né? É difundida de forma mais moderna, atualizada, redes sociais, etc. e tal. Mas o fato, né, Paulo, cá para nós sempre existiu. O que não pode é isso ser desculpa para censura, nem para privilegiar este ou aquele lado. É preciso simplesmente punir aquelas pessoas que usam da tecnologia para cometer algum tipo de crime. É só punir, não tem nenhuma dificuldade de lidar com isso. Né? Tem gente com muito medo da inteligência artificial. A inteligência artificial é ótima. O problema é as pessoas que se utilizam da inteligência artificial para cometer crimes. Estas precisam ser punidas. O problema é que no Brasil, ela tem uma enorme dificuldade de punir, né? Não é por acaso que vivemos numa sociedade tão marcada, tão ressabiada, tão magoada, né, com a impunidade. Bom, mas enquanto isso, na Câmara dos Deputados, o ano legislativo será inaugurado em sessão solene às 18 horas. Quer dizer, um pouco antes, logo depois das 18 horas, é que começam as votações dos projetos pendentes, e são muitos, viu, Paula? A Câmara e o Senado prometem, e o Congresso Nacional também, voltar com tudo ao trabalho, depois dessa folga elástica, né? Essa gente, enquanto estávamos todos ralando, né, os brasileiros ralam, eles simplesmente pegam ali 40 dias, 45 dias de folga e, enfim, não estou nem aí para isso, porque, afinal de contas, estamos todos sempre pagando regiamente por essa folga. Né? Bom, na Câmara haverá, por exemplo, o registro de que este é o último ano da atual legislatura, né? E também são os últimos 11 meses do terceiro governo Lula. Há diversos projetos, medidas provisórias pendentes de votação, 53 delas, 53 vetos presidenciais, estão trancando a pauta e é por essa razão que precisam ser votados. Né? Talvez ainda hoje, esta semana, serão votados pelo menos dois vetos presidenciais muito relevantes. Um deles é o da dosimetria, é aquele que permitiria a redução de penas dos presos políticos, e também tem o projeto da lei ambiental, né, que também foi vetado por Lula, e são dois projetos que, por terem sido aprovados com esmagadora maioria do Congresso Nacional, têm grande possibilidade de terem esses vetos derrubados. Bom, tem também as comissões, né, conselhos, etc. No caso da Câmara, a Comissão de Ética finalmente deve definir amanhã, já a partir de amanhã, vários dos processos que ali tramitam, principalmente o pedido de cassação do deputado petista Lindenberg Farias, por quebra de decoro. Esse projeto contra o deputado vem se arrastando desde abril do ano passado, e o governo, os aliados do governo, o PT e tal, ficam ali postergando a conclusão desse processo para ver se as pessoas esquecem das presepadas do deputado. Mas o fato é que nem na Câmara, nem no Senado, a gente pode esperar muito, pelo menos por enquanto, né, nesses primeiros dias, de qualquer iniciativa para investigar, por exemplo, Daniel Vorcaro, o banqueiro controlador do Banco Master. Por enquanto, há propostas de CPI, até de CPMI, mas não parece haver vontade ou interesse dos presidentes da Câmara e do Senado de viabilizar essas comissões. Enquanto isso,
a CPMI do INSS volta com todo o gás, né? Volta na quinta-feira, exatamente no depoimento de Daniel Vorcaro. Ele foi convocado para depor, ainda no ano passado, mas, enfim, aconteceram muitas coisas de lá para cá, inclusive muito batom na cueca, e por essa razão, na CPMI há um certo temor, no sentido de que apareça algum ministro do Supremo Tribunal Federal, talvez o próprio ministro Toffoli, que é o relator do caso, né, que tome alguma decisão que favoreça o não comparecimento de Vorcaro à CPMI, ou comparecendo, que o permita não responder às perguntas dos parlamentares. De qualquer maneira, outras pessoas, outros suspeitos estão também convocados para depor ainda na quinta-feira. A CPMI, nessa reta final, vai cuidar prioritariamente da questão dos empréstimos consignados. Só no caso do Banco Master, são 300 milhões ali que terão sido emprestados, entre aspas, aos aposentados que nunca viram a cor do dinheiro, mas pagavam religiosamente as prestações mensais. Esta é a suspeita da CPMI. E a CPMI só tem 2 meses de trabalho, viu, Paulo? Mais 2 meses e acaba, porque o presidente do Congresso Nacional, que é quem autorizou a instalação e a extensão desse período, né, perdeu completamente a paciência com relação a isso, até porque pessoas muito ligadas a ele e ao seu gabinete são investigadas, ele conseguiu blindá-las, mas estão ainda sob suspeita, né? Mas, enfim, o fato é que o Congresso Nacional volta com força, em muitos segmentos ali do Congresso, conjugar o verbo trabalhar tem uma outra conotação, digamos assim, né, diferente da nossa, mas, de qualquer maneira, teremos dias animados a partir de hoje. Vamos ver o que acontece. E a questão da criação de uma CPI ou CPI mista para o Banco Master, eu acho que perdeu força, né, Cláudio Humberto? Acho que vai ficar ali mais dentro da comissão do INSS. O governo, obviamente, não tem interesse de mais uma CPMI ao ano eleitoral. Não sei como é que estão os trâmites e articulações por aí. O senador Alessandro Vieira, que é relator da CPI do crime organizado, né, lá no Senado, já disse que também vai tratar de investigar o Banco Master e o Daniel Vorcaro, tanto quanto a CPMI do INSS. Vai ser, assim, não vai faltar quem investigue, né? Vamos agora, CPI específica do Banco Master, por enquanto, apesar de existirem várias propostas, por enquanto você não se percebe aqui pressão dos líderes partidários, nem muito menos vontade política dos presidentes da Câmara e do Senado de tocar o barco, né, de estimular a criação dessas comissões. Tá certo, Cláudio Humberto. Agora eles começam oficialmente, mas tem um carnaval aí no meio do caminho. Aí depois voltam com tudo. Beijo, até amanhã. Beijo, bom trabalho, até amanhã, boa semana. Para nós.